Por gentileza, então abra nesse capítulo, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Na última noite do dia 31, irmãos, dei início a uma série breve de pregações, cujo título é Grande Nuvem de Testemunha, e constitui-se numa série de exposições em Hebreus 11. Hebreus 11, os versos 4 e 5. Já que estamos assim todos, vejo que a grande maioria trouxe suas Bíblias, será que podíamos ler juntos esses dois versos, Hebreus 11, 4 e 5? Vamos ler juntos. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Até aí. Nós estamos agora houve uma queda de luz, tentando resolver a questão dos nossos climatizadores. Pedimos aos irmãos alguma paciência, acreditamos que logo isto se resolva, tá bem? Vamos lembrar um pouco daquilo que trouxe no último dia 31. Há uma diferença entre os olhos naturais e os olhos da fé. Os olhos naturais, esses que temos, veem as coisas naturais, as coisas visíveis. E os olhos da fé, que não são dados a todos, deslumbram-se com as realidades não visíveis. O fato de não serem visíveis não significa que necessariamente são invisíveis. E o fato de serem não visíveis não significa que não sejam fatos, realidades. Além disso, nós vimos que há sempre algum tipo de intervenção de Deus antes da nossa fé. Isso é muito importante. Embora seja uma afirmação simples, é muito importante para que nós não repousemos a nossa fé como se fora uma virtude nossa. Há muita obra de Deus antes da nossa fé. A nossa fé não é um salto no vazio. Ou seja, há muitíssima coisa antes de nossa fé. Entre as duas coisas mais essenciais antes da nossa fé estão dois verbos. Deus declara algo e Deus promete algo. Ou seja, nós cremos naquilo que Deus declara e nós cremos naquilo que Deus promete. Logo, a nossa fé não é um salto no vazio, no escuro, uma fé puramente mística, supersticiosa. Ela é uma fé que resulta de um Deus que fala e promete. Esse é um texto muito interessante em Hebreus, como nós vimos, a ideia de constância e perseverança, por um lado, e por outro lado, a ideia de recuo e apostasia, são duas ideias muito presentes na Epístola aos Hebreus. De perseverar por um lado, de ser constante por um lado, e por outro lado a ideia de que alguns recuam, de que alguns apostatam, de que alguns abandonam a fé. Em Hebreus 10, os versos 35 a 39, ele vai dizer: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito tendes necessidade de perseverança.
Ele dirá mais: para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. E todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo vive pela fé, ele persevera, ele não retrocede, e se alguém retroceder, nele não se compraz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, somos da fé. E aí ele vai dizer: ora, a fé é certeza e convicção. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Isto, como esperar, como ter certeza de algo que você ainda espera. A fé é convicção de fatos que se não vê, e como você ter certeza de coisas que você não vê. Isto é fé. E a fé teve o selo do bom testemunho, diz o verso 2, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, ou seja, os antigos, que é exatamente aqueles que ele vai descrever neste capítulo. Os antigos são aqueles que viveram antes da chegada do Messias. Os antigos, em meio aos seus sofrimentos, em meio às asperezas e provas da sua vida, eles atravessaram crendo nas promessas, eles olharam as coisas não visíveis, eles creram, eles estavam certos de coisas que esperavam, eles estavam seguros de fatos que se não veem. E eles então obtiveram de Deus o testemunho de que sua fé de fato era boa. Já nós também vemos aí no verso 3 que o não visível antecede ao que vemos. Obviamente, isto diz algo importante, porque as pessoas nesse mundo, elas começam a partir do visível e então elas tentam alcançar as coisas não visíveis, espirituais, sobrenaturais, mas na linguagem bíblica não é assim, no ensino bíblico não é assim. Há uma lógica que começa com o mundo não visível. Ou seja, Deus fala pela palavra de Deus, o universo visível é criado, Deus então se revela, Deus chama, Deus vem ao encontro. Isso tudo, ou seja, toda essa coisa extraordinária começa nesse mundo não visível. Ele chama e ele promete, e aqueles homens e mulheres creram. Ele vai agora começar a lembrar alguns nomes desses antigos. Antigos aqui no sentido de hebreus, aqueles que viveram antes da chegada do Messias. Primeiro o que ele vai falar é Abel. Ou seja, dois dentre os primeiros pais da nossa fé no mundo pré-diluviano, antes do dilúvio. O primeiro foi Abel. E ele vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve a aprovação de Deus de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, por meio, o ideal é que essa tradução seja no singular. Observe até que a concordância em português não ficou boa, ou seja, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala, tudo indica aqui que ele está falando do sacrifício de Abel. O sacrifício de Abel interpôs-se com vítima, com sangue. A advertência aqui do sacrifício de Abel é interessante. O Senhor diz que por meio do seu sacrifício, mesmo depois de morto, Abel ainda fala.
Ou seja, há o entendimento de que o sacrifício de Abel é instrutivo para nós. O sacrifício de Abel deve falar-nos sempre, deve falar-nos mesmo depois que ele morreu. E se você ler o livro de Gênesis, você vai se lembrar que o sacrifício de Abel tornou-se aceitável a Deus, pois nele havia uma combinação entre dois fatores. Ou seja, o primeiro era o ofertante e o segundo, a própria oferta. O texto bíblico diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Observaram isso? Ou seja, o Senhor não apenas se agradou de Abel, embora isso seja verdade, o Senhor também agradou-se da oferta ou do sacrifício de Abel, que aqui Hebreus vai dizer que foi oferta de holocausto, sacrifício pelo pecado. O que é natural? Porque Abel não podia chegar diante de Deus sem, já uma vez que o caminho para o Éden foi impedido, fechado, não havia mais comunhão com Deus, o acesso à presença de Deus fora definitivamente cerrado. Deus não pode absolutamente ter comunhão com o pecado, Deus não pode receber o pecador sem que o pecado seja tratado. Então Abel ofereceu a Deus um sacrifício pelo pecado, trazendo a interposição da vítima do sangue. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, e por meio do seu sacrifício, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. O segundo nome que ele traz para nós é Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, repete-se a frase, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque era filho de Jared e pai e aos 65 anos ele foi pai de Matusalém. Ele teve filhos e filhas, e ele viveu 365 anos, como era comum no mundo pré-diluviano, homens e mulheres terem longevidade, uma vida imensa e longa. O livro de Gênesis dirá para nós que andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui Hebreus explica isso, dizendo que Deus o trasladou, para que ele não experimentasse a morte. E o texto dirá a razão, é que antes de sua trasladação, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto ao seu sacrifício. Enoque, antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, alguma lembrança para nós aqui esse texto traz? Em primeiro lugar, em conexão com o sacrifício, é preciso obter de Deus o testemunho de ser justo. O verso 4 diz isto: pelo qual, pelo sacrifício, obteve testemunho de ser justo. A nossa jornada começa com a interposição do sacrifício diante de Deus. A nossa jornada na fé começa com a interposição do sangue. Uma vez que o acesso ao paraíso foi cerrado e que não podemos chegar a Deus em nossos pecados, faz-se necessário o sacrifício pelo pecado. Ou seja, não podemos chegar a Deus sem cordeiro,
Não podemos chegar a Deus sem o sangue. Este é um princípio que vem em toda a Bíblia. Você não pode chegar a Deus e apresentar o seu culto sem um mediador. Você não pode chegar diante de Deus sem a defesa do sangue. Você não pode chegar a Deus sem ter os seus pecados remidos, expiados, propiciados. Você não pode chegar a Deus sem que o Senhor diga: confiou, creu, é justo. É assim. A nossa caminhada começa assim. Não começa trazendo uma oferta da nossa imaginação, criando alguma coisa segundo os nossos ditames, aproximando-nos de Deus na presunção da nossa não pecaminosidade. Não podemos chegar a Deus baseado nos nossos méritos, não podemos chegar diante de Deus confiados em nossas histórias, em nosso currículo, não podemos chegar a Deus baseado em nossas genealogias, em nossas histórias, em nossas pseudos moralidades. Nós precisamos chegar a Deus confiados unicamente no sacrifício de Cristo. Isso é muito bom nos lembrarmos nesse início de ano. Em segundo lugar, observe, em conexão com o caminho, e agora estamos falando de Enoque, é preciso obter testemunho de Deus de que o temos agradado. Tendo recebido de Deus a declaração de justiça em conexão com a fé no sacrifício, nós devemos caminhar. No Antigo Testamento não aparece a palavra fé. Pode ser chocante para alguns, mas a palavra fé não aparece no Antigo Testamento. Aparece uma única vez em Abacuque, que tem ali um sentido de fidelidade. O Antigo Testamento usa verbos, porque o hebreu pensa em formas concretas. Confiar, crer. Mas a maneira mais ilustrativa, mais gráfica de ilustrar alguém que crer é que ele caminha, é que ele anda com o Senhor. O caminho do homem, diz a palavra de Deus. Ou seja, ele caminha. Sempre que prego em Enoque, sempre que falo dele, trago uma história que os irmãos mais antigos já ouviram centenas de vezes e vão ouvir mais uma vez, mas aqueles que são novos vão ouvir pela primeira vez. É muito simples. Uma criança teve uma classe da IBD sobre Enoque. Ao chegar em casa, os pais perguntaram: filha, o que a professora ensinou hoje na escolinha, na igreja? E a filha disse: a professora ensinou para a gente a história de Enoque. E como é a história de Enoque? E ela então contou assim: Deus e Enoque saíram de mãos dadas para caminhar. E eles andaram muito. E foram muito longe, andaram de mãos dadas muito longe. Então, em algum momento, Deus disse para Enoque: Enoque, nós andamos muito e agora estamos tão longe da sua casa e perto da minha casa, então vamos para a minha casa. Essa é a história de Enoque, irmãos. Literalmente esta. Ou seja, no caminho há uma lógica ascendente nesse caminhar. Não significa, preste atenção, que uma vez que você começou pelo sacrifício e agora está no caminho, não significa que há acerto em tudo, mas há um crescimento em santidade. Ou seja, é preciso tomar o caminho da pessoa como um todo, você olhar o caminho daquela pessoa como um todo e perceber, de fato, houve crescimento, há uma lógica de santificação, ela está se tornando cada vez mais próxima da casa de Deus. Um cristão declarou isso certa vez de uma maneira muito simples. Ele disse assim: eu ainda não sou
o que eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais o que eu era. Este andar o caminho, justificação e santificação, sacrifício e caminho, são coisas distintas, mas não podem ser separados, e nem sua sequência invertida. Primeiro o sacrifício, depois o caminho. John Bunyan, que estudamos ano passado, tem uma ilustração para isso que nos ajuda a entender. Antes de Bunyan chegar ao sacrifício, todo o caminho, antes do peregrino, chegar ao sacrifício, todo o caminho foi feito debaixo de um fardo pesado. Há um fardo que o esmagava. Depois do sacrifício, no sacrifício o fardo cai definitivamente. E depois do sacrifício, agora sem fardo, há ainda um longo caminho. É a sua história. Hoje você já não tem mais o fardo esmagador dos seus pecados, mas você está no caminho. Você está caminhando. O que isso diz para nós, irmãos? Diz para nós que os olhos da fé não podem tirar os olhos do sacrifício. Não podem deixar de ver o sacrifício. Todas as manhãs, nós acordamos pecadores, justificados, mas pecadores. Todas as manhãs nós nos damos conta de que somos pecadores, de que somos insuficientes, de que estamos travando uma batalha. E todas as manhãs, então, nós precisamos novamente voltar lá, como Abel, com Abéis cotidianos, digamos assim. Todas as manhãs nós precisamos chegar à direita de Deus, à presença de Deus, confiados no sacrifício que o Senhor fez continuamente, de uma vez por todas, para Cristo. E nos lembrar o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que se alguém está aos Coríntios, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Quem creu, diz ele aos Romanos, é justificado. Já não resta mais acusação para os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Então você precisa diariamente em sua caminhada olhar para Cristo. Os pastores farão bem se semanalmente lembrarem as suas ovelhas de Cristo. O povo de Deus fará bem se lembrar-se de Cristo continuamente. Não é possível, irmãos, caminhar sem olhar para o sacrifício de Cristo. Segunda coisa importante aqui que a gente pode lembrar desse texto é, em sua caminhada, lembre-se que você não está sozinho. Você não está sozinho. Andou Enoque com Deus e obteve testemunho de haver agradado a Deus. O Senhor, Ele está conosco. Ele caminha conosco. Às vezes não vemos, às vezes nem sempre nos damos conta. Mas há uma promessa que a gente vê claramente em toda a Bíblia, particularmente no Êxodo, ali é que Deus, Ele não abandona o seu povo. Ele está ali,
Ele caminha com o seu povo. Ele é um Deus de misericórdia. Ele visita, ele ensina, ele instrui. E pode ser que às vezes Deus, nesse processo de andar conosco, esteja nos ensinando. Na hora que você tiver uma dificuldade grande, é possível que o descrente censure você, arrogantemente despreze você, como falamos no último dia 31. Os crentes do passado viveram isto. Asaf viveu isto. Ele olhou para os perversos, para os incrédulos e disse: olha, o que está acontecendo? Eu sou crente, estou vivendo isso. Os perversos estão tudo bem com eles estão bem, e eu estou assim. O que está acontecendo comigo? Ele diz que ele até achou que não valia a pena, foi inútil ele ter conservado o seu coração puro. Talvez você chegou ao fim de 2020, ou quem sabe está iniciando 2021, você aqui, você que nos ouve aí via internet, quem sabe você está assim. Você está se questionando se vale a pena você ser crente, você encontrar uma boa igreja para servir e ouvir a palavra do Senhor, você viver a comunhão com os santos, você empenhar-se por uma vida que glorifique ao Senhor. Você talvez esteja em dúvidas. E ainda mais, quem sabe você está tendo de algum familiar, de algum parente, de algum descrente, de alguém próximo, de alguém a quem você ama, aquela acusação. O que está acontecendo? Cadê Deus na sua vida? Como o salmista diz lá no verso 42, eles perguntam: onde está o teu Deus? Queria dizer uma coisa para você aqui, com esse dedo de professor. Preste atenção. Nenhum ser humano vivente tem uma visão do livro todo. O indivíduo descrente, que arrogantemente despreza a fé do crente, não tem a leitura completa do livro da vida dele, muito menos da sua vida. Preste atenção nisso. Os amigos de Jó não tinham uma visão do livro todo, porque nós somos leitores que só conseguimos ler a página em que o livro está aberto. Eles não conseguiam, os amigos de Jó, antecipar o último capítulo, o fim da jornada. Mas há uma diferença entre o incrédulo e você. É que mesmo que você não saiba tudo quanto está lá na frente, Deus já falou coisas, e Deus já prometeu coisas. E o que é a fé, irmãos? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Mas eu preciso avançar para o final. Eu queria dizer, nas caminhadas, por vezes, a gente se cansa. Às vezes a gente se cansa. E quando a gente fica cansado, a gente não fica bem. Eu tenho feito aconselhamento, tentado fazer aconselhamento ao longo da vida e às vezes encontro pessoas cansadas. Às vezes, no momento em que a pessoa está esgotada, ela começa a ficar desproporcional
desproporcional na sua palavra, desproporcional nas suas atitudes, desproporcional nos seus sentimentos, desproporcional na sua crítica, no seu juízo. Ela fica desproporcional. Ela se excede. Ela está cansada, esgotada. Há duas coisinhas importantes que você não pode esquecer que estão nos primeiros capítulos da sua Bíblia. A primeira é uma coisa que se chama noite. A segunda é uma coisa que se chama sábado, Shabá. Deus faz o primeiro dia e para. E veio a tarde, a manhã e o dia seguinte. Ele faz um segundo dia. Chega de tarde, ele para. E no terceiro dia, ele faz. E ele faz no quarto e no quinto. E as noites cessa. Quando chega no sexto, ele para. Shabá, descansa. E cessou Deus. Os judeus tinham o ano sabático, 7 dias. E depois, 7 vezes 7, eles tinham o ano do jubileu, 50. Cessava. Olha, às vezes quando a pessoa está ali muito esgotada, falando demais, desproporcional, se excedendo, tomando atitudes meio que absurdas, eu às vezes não tenho nenhum conselho mágico para dar com ela. O que eu faço é assim, oro e digo assim, você vai para casa e você durma. Dorme uma noite, dorme 2. Depois que você dormir, descansar, o sol se pôr, o sol se puser, e amanhã o sol nascer, e você então respirar novamente, e durma, e descanse. Então você volta aqui para a gente continuar essa conversa. Sabe, irmãos, o princípio básico é que a atenção e o foco cansam. Se você fica focado, tensionado, atento, você cansa. Eu aprendi isso agora nesse ano de quarentena. Aprendi não. Eu constatei isso nesse ano de quarentena. Porque eu tenho sido professor, dou aula para 40, 50, 60 alunos em sala de aula e dou aula o dia inteiro, sábado inteiro, e chegava em casa e estava ali ainda mais ou menos disposto. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Fui dar aula em frente a um monitorzinho assim, pequeno, sentado, com 40, 50 alunos ali, todos espalhados, de manhã, de tarde, 6, 7 horas direto naquilo. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa, não quero ouvir mais nada, eu só quero dormir, porque cansa. Cansa. Porque é um princípio simples. A atenção e o foco cansa, né? A pessoa quando está dirigindo pela primeira vez, já viram? Como está começando a dirigir, já viu? Ela cansa porque ela fica ali, né? Focada. Ela, quando chega em casa, está com o corpo todo doído. E aí precisa das noites para descansar, precisa do Shabá, para renovar a alma. Salmo 3, verso 5, fala sobre isto, né? Salmo bastante conhecido, fala de que o Senhor o restaura à noite. Ele diz assim, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Há uma frase do Zack Svine que ele diz assim, o sono é um ato sabático. Repousamos e deixamos tudo aos cuidados de Deus, enquanto estamos deitados, sem mexer com o mundo por um pouco. Você quer descansar? Descanse. Está cansado? Repouse. E entregue a Deus os seus caminhos. Essa é uma razão porque os ansiosos não dormem.
os ansiosos precisam ter controle do tempo e do espaço. Eles ficam em estado de alerta o tempo todo, não é? E dormir é a coisa mais próxima de morrer. Não sei se você sabe. Você morreu, dormiu, pronto. O Salmo 121, você pode lembrar o que diz? Primeira vez que eu vim a São Paulo, tive tanto medo de andar em São Paulo. Eu era apenas um jovem rapaz de São Fidélis que veio a São Paulo pela primeira vez. Esse foi o salmo que eu citei. Eu lembrava e citava. Ele diz assim, o Salmo 123, Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Você lembra de Isaías 40? O que diz? Isaías 40 diz assim, dos versos 27 a 31. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele se faz forte ao cansado, e ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, quem completa? Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Muita gente chegou ao fim de 2020 esgotada. E eu estou seguro de que está sem coragem para começar 2021. Você não tire os olhos do sacrifício na sua jornada, não tire os olhos. Não tire os olhos da cruz, porque não há ninguém mais forte do que Jesus. Não se iluda, os braços dele são fortes. Ele sustentou a cruz, ele é forte. E lembre-se, em sua caminhada, você não está sozinho, não está sozinha. Você pode, hoje ou agora mesmo, chegar ao Senhor e dizer, ó Pai, que não dormita, nem se cansa. Estou cansado, mas ajuda-me. Sei que Tu estás ao meu lado. Renova as minhas forças. Aumenta a minha fé. Ajuda-me a caminhar. O Senhor te abençoe. O Senhor te encoraje. Que a palavra dEle seja graciosa na sua vida.